Olá, meu irmão, minha irmã. Nesse domingo, dia 27 de outubro de 2019, entramos no 30º domingo do tempo comum e a cor litúrgica é a verde. Nós vamos iniciar a liturgia da palavra fazendo o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está no livro do Eclesiástico, capítulo 35, versículos 15b a 17, depois do 20 ao 22a. O Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Ele não é parcial em prejuízo do pobre, mas escuta sim as súplicas dos oprimidos. Jamais despreza a súplica do órfão nem da viúva quando desabafa suas mágoas. Quem serve a Deus como ele o quer será bem acolhido e suas súplicas subirão até as nuvens. A prece do humilde atravessa as nuvens e enquanto não chegar não terá repouso, e não descansará até que o Altíssimo intervenha. Faça justiça aos justos e execute o julgamento. Palavra do Senhor. O responsório de hoje está no Salmo 33 com o refrão: o pobre clama a Deus e ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. O pobre clama a Deus e ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, o seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouça os humildes se alegrem. O pobre clama a Deus e ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar suas lembranças. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta e de todas as angústias os liberta. O pobre clama a Deus e ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Do coração atribulado ele está aberto e conforta os de espírito abatido. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos e castigado não será quem nele espera. O pobre clama a Deus e ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. O pobre clama a Deus e ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Segunda leitura. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de 6 a 8 e depois 16 a 18. Caríssimo, quanto a mim eu já estou para ser oferecido em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Na minha primeira defesa ninguém me assistiu, todos me abandonaram. Oxalá que não lhe seja levado em conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor reconciliou o mundo em Cristo, confiando-nos sua palavra. A palavra da reconciliação, a palavra que hoje aqui nos salva. Aleluia, aleluia, aleluia. Anúncio do Evangelho. Lucas 18, versículos de 9 a 14. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. Contudo, o cobrador de impostos ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. E recordando, que no dia 21, que foi domingo passado, dia 20, domingo passado, o evangelho daquele domingo foi Lucas 18, versículos de 1 a 8, que falava do juiz injusto e a viúva insistente. No correr dessas semanas nós vimos que é necessário agradecer a Deus,
né? Porque nossa vida é dele, ele nos concede o Espírito Santo, nos vivifica. Então, Paulo mesmo já dizia em suas cartas: glorifica ao Senhor e agradeça por tudo que lhe acontece, coisas boas e ruins. O fariseu aqui no caso da parábola, ele até está agradecendo, mas há alguns detalhes que eu vou deixar pontuado, porque isso também é uma forma, é uma experiência a qual eu faço a sugestão que você faça, meu irmão, minha irmã. Primeiro, o fariseu está de pé, provavelmente com as mãos de clamor, né? Mas ele está de pé. Não está ajoelhado, não está sentado. Aí ele agradece. Até a parte do agradecimento não tem problema. O problema é o conteúdo e as intenções deste coração do fariseu. Eu não sou como os outros homens, não sou desonesto, não sou adúltero, eu jejuo 2 vezes por semana e sou melhor que esse cobrador de impostos aqui. Ou seja, ele já entrou no templo, a primeira coisa que ele viu foi o cobrador de impostos e imediatamente o desprezou em seu íntimo, já o julgou. E o cobrador de impostos ficou à distância, nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, porque quando a gente está em pecado ou em grave erro, não sei se você já passou por isso, caro irmão, cara irmã, mas realmente não dá vontade nem de olhar para o teto, nem para o céu. Às vezes quando a gente está num desespero, a gente chora mesmo, olha para o chão, fica abatido, né? Por isso que a gente fica com esse termo, abatido e olhando para o chão. E esse cobrador de impostos não fala se ele está ajoelhado, se ele está sentado, né? Só diz que ele realmente está muito envergonhado e bate no peito dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. E aqui volta a um outro sentido da oração. É importante agradecer? Sim, é importante agradecer a Deus em todo momento, em todo lugar. De pé, sentado, de joelhos, devemos ceder essa alegria que temos ao Senhor, mas não já de cara desprezar o irmão, seja dentro de nossa casa, seja dentro de nós, ou seja dentro do templo de Deus. Apesar que desprezo, né, o ato de desprezar é inerente ao ser humano. Contudo, é necessário, conforme as orientações de São Paulo, evitarmos esse tipo de conduta, porque não agrada a Deus. Deus não despreza ninguém. Aliás, tenho eu por mim que os preferidos do Senhor Jesus são justamente aqueles que estão nas ruas, os drogados, os mais prostituídos, os mais doentes, os que estão até inconscientes na UTI, os que estão passando por guerras, passando fome. Tem gente passando fome, né? Esses são os mais preferidos, muito mais. Talvez você ache, como assim? Pois é, meu irmão, minha irmã, vai se acostumando. Esses é que nos precederão no reino dos céus, lamento lhe informar. Eu não vou mentir, teve uma época que eu fiquei revoltada com Jesus. Como assim o Senhor tem como preferência essas pessoas? Aí a gente vai fazendo estudo desde o Antigo Testamento, né? Até o Novo. Não, realmente, esses são os preferidos do Senhor, são os que padecem mais. São os Lázaros. Eles têm nome, eles se apresentam ao Senhor com lágrimas, né? Se apresentam com a dor mesmo, do coração. Esses nos precederão. E não importa a nossa vida, se Deus consertou a nossa vida, nos curou de uma lepra, né? No fundo, nós todos somos miseráveis. Mas Jesus tem por predileção os mais e mais doentes de tudo que é jeito, e é aqueles que a gente humanamente desprezamos. Bem, eu vou terminar por aqui o apontamento, né, as meditações aqui das leituras desse domingo, e na verdade eu vou comentar uma situação. Na verdade eu não consegui ainda entender o que de fato aconteceu, porque eu não consegui achar o outro lado, mas eu só vi um dos lados da história. Eu tenho conta no Twitter, mas não é para, assim,
não é para falar nada, é só para ler notícias, porque querendo ou não, o Twitter é uma forma bem rápida da gente estar acompanhando as notícias do dia a dia, né, das coisas que acontecem aí de forma imediata. Mas eu particularmente não gosto mais do Twitter porque virou um campo de guerra. Você sai apedrejado, e quando não é você, são os outros, né? E eu vi de um pessoal pró-aborto, que envolve jornalistas, não vou citar o nome dos jornalistas envolvidos porque não vem ao caso, porque eu não consegui chegar no outro lado da questão das pessoas pró-vida. Mas parece que um grupo do movimento pró-vida, religioso, aí eu não sei se é católico ou é cristão, de outra denominação evangélica, literalmente se acampou numa clínica que faz, aqui no Brasil mesmo. Quer dizer, eu acho que é no Brasil, né? Aí que tá. Eu não consegui chegar ainda na informação correta, mas eu tenho que comentar porque provavelmente você já viu isso. E eu tenho que falar porque senão o assunto já passa batido, passou. E acampou na frente de uma clínica pró-aborto, mas para aqueles casos prescritos pela lei civil, né? Tipo, moças que foram estupradas, enfim, algumas situações aí que a lei permite. E aí eu só vi o povo pró-aborto dizendo que era um desserviço esse grupo estar lá na frente, gritando e humilhando as pessoas que estavam entrando na clínica. Veja bem. Então, como eu falei, infelizmente eu não consegui correr atrás do material do outro lado, né? Mas aqui, pelo menos na região de Curitiba, existe um grupo católico pró-vida. Ele não é muito assim aberto, é que nem aquele grupo de apoio para pessoas homossexuais que gostam de pessoas do mesmo sexo, né, que é o Courage, que eu já coloquei aqui vídeos do Padre Leonardo, que entrevistou um dos coordenadores, né? É uma espécie de pastoral, mas é uma pastoral que fica assim, não é a parte da igreja, mas ela não fica muito sob os holofotes. Por quê? Para preservar as pessoas que procuram, né? No caso do grupo Courage, que é coragem em inglês. Qualquer coisa, dá uma vasculhada naquela minha playlist chamada Ser Católico, ou procura pelo YouTube, Padre Leonardo Courage, que ele tem 2 vídeos muito interessantes sobre esse grupo. Mas voltando para a questão dos grupos pró-vida. Então aqui em Curitiba existe um grupo pró-vida, ele tem a liderança de um padre, que me fugiu o nome. E em parte eles estão fazendo tipo uma comunidade, eles querem se transformar numa espécie de comunidade de vida. Tipo uma comunidade Betânia, uma canção nova, mas mais na linha da comunidade Betânia, que trata dos dependentes, né? Porque o foco é o quê? É acolher essas moças, meninas, que por terem ficado grávidas perderam referenciais familiares, e aí não se discute se é por violência, se é por estupro, ou se fez por fazer e acabou ficando grávida, porque no final são meninas que são expulsas de casa, elas não são entendidas nem na sociedade, muito menos dentro das próprias famílias, mas existe, pelo menos na minha cidade. E aí eu gostaria de deixar claro, assim, eu sou pró-vida. O que eu não compactuo, que se de fato aconteceu isso, é essa, entre aspas, humilhação na frente da clínica. Porque se for assim, é melhor fazer uma manifestação silenciosa, com um panfleto dizendo, nós somos pró-vida. Você não quer vir com a gente mantém seu sigilo, você pode conversar conosco, temos apoio psicológico, se você não quiser essa criança, você leva a gestação até o fim, doa, entrega para adoção essa criança e explica. Porque pela lei é possível você doar a criança. Você não precisa ficar jogando nenê por aí, como já aconteceu. Aqui na minha cidade, na minha região, acontece sempre. Policiais encontrando fetos, infelizmente mortos, bebês recém-nascidos que acabou de nascer, passando frio, que aqui em Curitiba é muito frio mesmo, até no verão, né? Isso é falta de instrução. Você pode chegar lá no conselho tutelar, você procura
Ministério Público, provavelmente é o Conselho Tutelar. Você procura falar, olha, eu estou grávida, mas eu não quero matar essa criança, mas eu quero entregar para adoção. É adoção legal. Porque então, é que nem minha mãe fala, né? É melhor então a gente voltar para o século XVIII, XIX e voltar com a roda dos expostos dentro das santas casas. Que era o abandono, né? Nas santas casas de misericórdia. Roda lá, toca o sininho, gira aquele negócio, aquela roda mesmo, né? Fecha, encerra a criança para dentro do quintal da Santa Casa e vai embora. Não essas barbaridades que a gente vê por aí. Então não tem mais roda dos expostos. O que que tem? Tem todo um aparato legal, né? E aí a gente tem que ficar convivendo. Aí o pessoal dá contra-testemunho, dá mais fogo para a lenha desse pessoal pró-aborto, nos chama de ignorantes, né? Porque também agir com ignorância não dá, gente. Certo? Ou então faz uma manifestação pacífica, reza os terços, reza o rosário, como acontece nos Estados Unidos. Aí se o pessoal criticar e nos bater, aí já, né? Mas é manifestação pacífica. Agora você não pode expor a pessoa que está chegando lá a dizer, você está errada. Desculpa, gente, mas a pessoa que está chegando nessa clínica, a gente não sabe a história dela. E, pela lei, são aqueles casos mais graves, que aqui no Brasil é permitido, que é caso de estupro. Se coloque na situação dessa menina. Pensa se a sua menina não é tua filha. Como é que fica? É melhor dar uma certa dignidade, tanto para a gravidez dessa pessoa, quanto para a criança. Então, estou falando aqui, não estou a favor dos grupos pró-aborto, Deus me livre, não é isso. O que eu estou dizendo e criticando um pouco é a atitude que certos grupos pró-vida têm tomado. Né? Como é que se diz? Tem muita gente que até está fora da igreja diz, falta acolhimento, um acolhimento real. Até para aquele que se converte e volta para a igreja católica, não tem um acolhimento razoável. Ele é julgado como acontece aqui com o evangelho de hoje. O fariseu olha com desprezo. Só que eu vou ser bem franca. Hoje em dia, se acontecer uma situação que eu souber que dentro da igreja tem uma pessoa que se converteu realmente, Deus tocou nessa pessoa, e se eu souber da história e eu desprezá-la, eu tenho certeza que aquela pessoa vai subir no céu mais rápido do que eu. Eu já coloco isso já na minha cabeça. Porque eu também sou uma reconvertida, só que isso não me dá o direito de desprezar ninguém. Né? Isso é um trabalho muito intenso. E dizer também, né? Não sei que grupo que é, mas você tem vontade de montar um grupo pró-vida, gostaria de, né? Vai que tem ânimo. De repente já existem comunidades de vida, a gente só não sabe, não é divulgado, para preservar mesmo a integridade dessas meninas e filhos e filhas delas, sabia? Porque eu soube desse pessoal aqui em Curitiba por acaso. Eles estavam por acaso ali na paróquia, com um jornalzinho, né? Um jornalzinho pró-vida, tudo, regional. E aí eu conversando com a pessoa, ela disse, não, a gente está tentando buscar ser comunidade de vida, tipo uma comunidade Betânia, como todas as outras que existem aí, focadas, né, em algumas pessoas com aquele determinado problema, para evitar que elas cometam um pecado grave. Então, se você conhece, tenta divulgar, tenta conhecer, tenta ser pacífico. Às vezes eu penso assim, que as pessoas elas estão com armas e dentes e dando um contra-testemunho muito grande, aí a pessoa não volta mesmo para a igreja, porque acho que a gente é todo um bando de lunático, né? Aí é complicado. Bem, para hoje é só, desejo a todos uma ótima semana, né? E que vocês fiquem na proteção de Nossa Senhora e no Sagrado Coração de Jesus. Caso você tenha interesse naquele outro grupo que eu falei, que é o Courage, que é para pessoas que gostam do mesmo sexo, para pessoas voltadas, pessoas católicas que se consideram homossexuais, têm desejo por pessoas do mesmo sexo, então procure o grupo Courage, que tem já
sedes, tem administradores em vários locais aqui do Brasil. Apesar do nome em inglês, ele é um grupo aqui do Brasil, né, que faz apoio, faz conversa. E parece que se você é menor de idade, você pode levar um responsável e tudo, tá? É um grupo bem sério, eu já vi os vídeos, não é divulgado para preservar a identidade e a integridade das pessoas, tá? Então você busque, eu sei que eu tenho os vídeos guardados lá naquela minha playlist, mas você pode entrar também no perfil do Padre Leonardo Wagner, aqui do YouTube, que eu também recomendo sempre, é um padre bem tranquilo, e até ele fala, né, meus paroquianos virtuais. Acompanhe ele também. Ele é uma pessoa assim bem ponderada, bem centrada, até como padre mesmo, tá? E é um dos poucos que falou sobre esse grupo de apoio, que a Igreja Católica fornece vários grupos, né, de apoio, tá bom? Então fiquem em paz.